Pessoal, quero pedir desculpas de eu continuar aqui porque meu celular aqueceu. Aí eu tive que esperar um pouquinho para poder regravar, tá bom? Então, como a gente tava vendo, né? Eu vou só voltar um pouquinho aqui, tá? Então, a gente viu que a gente tem dois epitélios. A gente tem o epitélio escamoso e o epitélio colunar. A gente tem a ectocervix e a endocervix, tá? Então, a gente vê aqui nessa foto o seguinte, esse colo uterino, ele visto lateralizado, tá bom? Então, aqui a gente tem o canal cervical, que é o que dilata, por exemplo, né? Que quase que eu não vou dizer, que dilata para o bebê nascer, tá bom? Aqui é normal que isso aqui aconteça, né? Que é quando dilata. E aí, ectopia, gente, é vou usar um termo para vocês entenderem, isso aqui que tá vermelho. É quando exatamente esse colo, ele tem uma erosãozinha, ele tá avermelhado, ele tá irritado, tá? Aqui é um colo normal e aqui é um colo, não é, com ectopia. Para vocês entenderem, o canal que a gente chama endocervical, ou melhor, ectocervix. Vamos começar da ectocervix. Então, essa parte aqui externa. Então, aqui é a ectocervix. Quando eu introduzo uma escovinha aqui, a gente entra em contato com a endocervix. Ou seja, ectocervix, essa partezinha externa, essa daqui. E quando a gente vem aqui pra dentro, a gente tem a endocervix, tá? Tá aqui, ó. Então, aqui a gente vê outro colozinho, que a gente vê, né? Uma ectopia, a gente vê que não é tão rosadinho como era aquele outro colo, não é verdade? Então, aqui a gente visualiza nitidamente que há uma vermelhidão, uma irritaçãozinha. Então, isso a gente chama de ectopia, tá? E o que vem a ser o pólipo cervical. Então, em geral, esse pólipo, ele começa como uma hipertrofia localizada de uma única papila colunar. Quando se expande, origina-se como uma massa, tá? Então, olha o que é o pólipo. Então, a gente tem aqui, não é, aquele orifíciozinho do colo que a gente chama de endocervix. Então, esse pólipo, né, ele aparece aqui, é como uma carnosidadezinha, tá? Que se expõe aqui, né, através do canal endocervical, que é o orifíciozinho, tá bom? Aqui a gente vê mais nitidamente, tá? Então, a gente tem um colo com a coloraçãozinha bem bonitinha, como a gente já viu anteriormente. Aqui são as paredes vaginais, aqui é o colo do útero e aqui é um pólipo. Muitas mulheres, às vezes, chegam no consultório relatando sangramento após a relação sexual. E quando a gente faz o exame de prevenção, a única coisa que ela tem é um pólipo. Ele precisa ser retirado, é um procedimento cirúrgico, pode ser ambulatorial, né? Vai depender da extensão desse pólipo, vai depender de vários fatores, é o ginecologista quem realiza esse procedimento, tá? E por que é que a mulher reclama de sangramento? Não sei se dá para vocês visualizarem com nitidez, mas existem vários vasinhos aqui, é uma região altamente vascularizada. Então, durante a relação sexual ocorre o impacto, o atrito, e aí rompe esse vasozinho e é quando a mulher ela sente ou começa a apresentar esse sangramento, tá bom? Outro probleminha, outra situação que a gente pode visualizar, né, quando a gente realiza o exame de prevenção, são os cistos de Nabote. Cistos de Nabote, né, Chianti. Então, esses cistos, eles se apresentam mais ou menos, eu vou até usar assim, como uma pústula, uma espinhazinha, tá? Então, aqui a gente visualiza nesse colo vários cistozinhos, né, de Nabote. Aqui, né, a gente vê que eles estão bem visíveis. Tá? Aqui a gente tem outro também, tá bom? Bem visívelzinho. E aí, a gente viu essas condições que a gente pode visualizar no colo do útero. O que é que a gente pode visualizar? O cisto de Nabote, o pólipo e a ectopia. Essas três condições, né, elas não são condições que dizem assim, isso aqui vai virar um câncer. Não, tá? Muitas vezes eles
O pólipo não, precisa ser retirado, mas a ectopia e a ectopia e os cistos de Naboth, eles podem evoluir, né, sem muitas vezes a mulher nem saber que tem, tá bom? O pólipo não, mas os outros sim. Então, a coleta, análise e interpretação da citologia oncótica. Então, existem algumas orientações pré-exame, ou seja, que a mulher precisa seguir antes do exame, que a mulher precisa ter uma abstinência sexual por 2 dias, que antecedem o exame, por isso que é importante o agendamento, né? Por quê? Porque ela já vai saber que 2 dias antes ela não pode ter relação. Não deve se utilizar cremes vaginais ou duchas nesse mesmo período. As mulheres, por exemplo, que são esterectomizadas, então elas usam, as dosagens hormonais delas são baixas, automaticamente elas não têm lubrificação, elas sentem dificuldade para realizar o exame. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente passa um creme para que elas utilizem antes de realizar o exame. Então, elas realizam o exame, ou melhor, a gente passa um creme para elas utilizarem por 7 dias, aí elas passam 7 dias sem usar, e aí é que elas vão poder fazer o exame, exatamente para que elas possam eliminar a maior quantidade possível, porque senão quando a gente for realizar a coleta, a gente só vai coletar creme vaginal, né, e não células, que é o objetivo maior, né, do exame citopatológico, é coletar células, para que através dessa coleta de células, a gente possa ter a certeza de que as células do colo do útero dessa mulher estão saudáveis, sadias ou não. A partir de 5 dias do período menstrual, por isso que a gente precisa saber o primeiro dia da menstruação, então a partir de 5 dias a gente já pode marcar. Eu geralmente gosto de marcar a partir de 10 dias, porque tem mulheres que passam mais dias menstruada, e aí não tem condição da gente realizar o exame, porque vai ter, como é que eu posso dizer, esse colo ainda vai estar muito fragilizado, muito sensível pela menstruação, pode ter presença de sangramento, e aí pode mascarar, né, esse resultado. Então, eu não gosto de colher, né, antes de 10 dias, mas a partir do 5º dia já pode, tá bom? E aí existem formulários que a gente preenche, que é a ficha individual, né? Então, na ficha individual tem a identificação, os dados ginecológicos, que a gente precisa saber quantos partos essa mulher teve. Por quê, gente? Porque quando a gente faz o exame de prevenção, a gente usa um aparelhinho como esse aqui, que é o espéculo, tá? Esse espéculo aqui, ele é o G, mas a gente tem o médio e tem o P. Então, eu não posso usar um espéculo desse tamanho aqui, um G, em uma mulher que nunca teve nenhum parto normal. Isso é um estupro, tá? Então, eu preciso saber quantos partos essa mulher teve, eu preciso saber como é o ciclo menstrual dessa mulher, eu preciso saber tudo que permeia essa mulher, tá bom? Quantos partos, quais os tipos de parto, se o ciclo menstrual dela é regular ou não, se ela apresenta algum desconforto, se ela sente dor pélvica. Então, tudo isso eu preciso, tá, saber nessa mulher. Os achados clínicos também, né? E no prontuário, tá? A gente vai fazer a anamnese, que é exatamente uma parte do que a gente coloca na ficha individual, a gente traz para o prontuário. Essa ficha individual, lá pergunta se ela faz uso de anticoncepcional, se ela já fez tratamento por radioterapia, qual foi a data da última menstruação, se ela já teve algum sangramento após a relação, né? Então, tudo isso a gente pergunta a essa mulher. E na anamnese a gente só faz um aprofundamento, tá bom? Aí vem a questão dos partos, de todas essas gravidezes, esse tipo de coisa. E os relatos dos achados a gente também vai colocar. Então, uma coisa é o que a mulher me diz, outra coisa é o que eu visualizo, né? Então, às vezes ela diz que não sente nada, e às vezes eu detecto algum problema, certo? Então, eu preciso registrar no prontuário, tá bom? O que foi que eu encontrei naquele exame. E quais as condutas? Então, a conduta, se ela é apenas orientações, ou se são orientações mais terapêuticas medicamentosas, né? Porque tem algumas circunstâncias que só orientações gerais, como as questões higiênicas, aumentar a ingestão de líquido, a questão de como se limpar, de trocar calcinha, de como lavar calcinha. Tem mulheres que só com isso aí você consegue resolver a situação, mas tem mulheres que tem que ser conjugadas, as orientações e a medicação. E a conduta vai ser conforme a necessidade da mulher, tá bom?
Aí a gente tem uma lista de lâminas. Essa lista de lâminas a gente encaminha para a Secretaria de Saúde, tá? Onde a gente lá vai colocar o nome da unidade de saúde. Por quê? Porque, por exemplo, Pau do Cé são 13 unidades. Então, se você não identificar, como é que essa prevenção, esse resultado, ele vai voltar para mim? Né? Então, precisa dessa lista de lâminas, que a gente faz em 2 vias. Eu boto o carbonozinho, né? Então, eu faço em uma e a outra fica... O carbono me ajuda nisso aí, né? E a gente manda as 2 vias, junto com as fichas de identificação para a Secretaria de Saúde, que é o que ela manda para o laboratório, tá? Aí lá tem os nomes das mulheres, o número da lâmina, a data da coleta desse exame, né? E hoje também pede o número do cartão do SUS, a data de nascimento dessa mulher. Então, isso aí vai variar de município para município, tá certo? Essas informações aqui, elas podem ser variáveis. O livro de registro, a gente precisa ter a identificação, o nome dessa mulher, né? O número da lâmina, a data da coleta e o resultado. Caliane, por que isso? Imagine que, de repente, acontece um problema e esses exames, eles desaparecem da unidade. Mas se eu coloquei o resultado lá no livro, eu vou saber o que foi que essa mulher teve, né? Através desses registros aqui, eu posso saber quantas mulheres fizeram o exame, quantas tiveram algum problema, né? Quantas foram na faixa etária, por quê? Porque eu vou ter a idade delas, quantas eu atingi na faixa etária naquele ano, e assim sucessivamente. O livro de registro, ele é importante, por isso e por muito mais coisas aqui que as vantagens, eu passaria aqui um monte de tempo só falando nas vantagens, né? Porque exatamente lá a gente vai consolidar tudo que a gente fez, né? E às vezes, por exemplo, chega uma mulher para mim e diz assim: Caliane, minha prevenção chegou, aí eu vou pro livro. Por quê? Porque todos os preventivos que eu faço, eu registro no livro. Aí eu vou, seu nome, aí ela diz, eu digo, não chegou. Por quê? Porque o resultado não tá lá, tá certo? Então, até para isso, auxilia a gente no trabalho da gente, tá bom? O material que a gente utiliza para realizar o exame de prevenção. Então, dá para ver aqui, né? Eu acredito que a maioria de vocês já fez esse exame. Então, é um exame onde a gente tem que preservar, né, a privacidade da paciente. A gente precisa ter muita ética para realizar esse exame. Por quê? Porque a gente invade, né, totalmente a individualidade e a privacidade dessa mulher, né? Isso aqui é uma coisa que a gente tem que ter muito, muito cuidado. Então, o material que a gente utiliza é a mesa ginecológica, né? Então, é uma mesa que tem umas perneiras aqui, que é onde a mulher ela se apoia ou apoia as suas pernas para facilitar ou para abrir mais o nosso campo de visão. Espéculos de tamanhos variados, então os espéculos, né? Hoje a gente está utilizando esse descartável, mas eu também tenho ele reutilizável, que é o de inox, tá? Que é o PMG. O de inox é 1, 2, 3, tá? Pinças e gás, então a gente utiliza também, porque se tiver um sangramento, a gente tem como, né, fazer uma compressãozinha e diminuir esse sangramento, estancar esse sangramento com a pinça e a gás. A gente tem a espátula de aire, que é essa daqui, então não é uma espátula normal, aquela que a gente bota como um abaixador de língua. Ela tem essa pontazinha que vai nos auxiliar na coleta, tá? A gente tem a escovinha endocervical, essa daqui, né? Bem boazinha também, tá? Então, a gente tem esses aqui. O Lugol e ou ácido acético, se disponível, nós aqui no município não temos disponível, tá? Através deles são realizados alguns testezinhos, a gente já começa a identificar se esse colo está saudável ou não. E aqui a gente tem tudo. E uma lâmina, gente, fosca, com a ponta fosca. Eu trouxe até uma aqui preparada, ó. Não sei se dá para vocês observarem. Então, nessa lâmina, lá na unidade que eu trabalho, a gente coloca o seguinte, aqui em cima, o nome da unidade, o BS, vereadora Joana Cacilda de Bessa. O número da lâmina, eu uso a idade da paciente, porque já tem tanta lâmina lá, já tá em bem 1 milhão de tantas prevenções que já foram feitas lá. Então, é um número muito grande para estar se colocando aqui. Aí eu disse, rapaz, eu vou ficar colocando, desde que eu entrei lá. Aí eu comecei a colocar a idade da mulher. E aqui as iniciais da mulher,
tá? Então, tudo isso aqui a gente bota naquela fichinha que a gente manda para a Secretaria de Saúde, tá bom? E aí, a coleta, né? Então, a gente introduz o espéculo, tá? Então, o espéculo, a gente introduz ele lateralizado, e aí a gente vai, coloca esse espéculo, e quando ele estiver lá dentro, a gente vai e abre aqui nessa válvulazinha, até o colo ficar aqui, ó, gente. O colo fica assim, aqui, ó. Não dá pra ver muito bem, mas é mais ou menos assim, que ele fica aqui, que ele se apresenta pra gente. E aí, a gente realiza a coleta, tá? Primeiro, a gente faz a coleta com a espátula de aire, tá? Então, eu coloco a minha espátula e vou girando para colher o maior número de células no meu colo. Depois, eu vou lá pro orifíciozinho que vocês viram e coloco a minha escovinha. Tá vendo aqui como é que coloca? Como é que eu coloco isso na lâmina? Então, vamos lá. Tem profissionais que colocam assim, tá? A coleta da ectocervix e a da endo assim. Eu, particularmente, coloco as duas no mesmo sentido. Coloco a da ecto aqui e a da endo aqui, girando, né? Exatamente para colocar dos mais variados locais, digamos assim, né? Células dos mais variados locais, tá bom? Então, essa é a coleta do exame de prevenção. Uma vez a gente fazendo isso, o que é que a gente deve fazer? Fecha o espéculo, retira e encerrou o exame, né? Que é exatamente. Aí, o que é que a gente deve fazer? Orientações sobre o estado atual e a impressão diagnóstica sobre o exame. Então, eu preciso dar algum feedback para essa mulher. Olha, o seu exame foi assim, foi identificado isso ou aquilo. E a partir disso, a gente dá essas orientações, né, para essa mulher. Encaminhamento, orientações sobre condutas após o exame. Então, após o exame, eu posso encaminhá-la para o ginecologista. Se eu identifico, por exemplo, um pólipo, já encaminho para o ginecologista. Se eu vejo que tem alguma lesão, eu também já encaminho para o ginecologista, né? Se precisar de tratamento, for alguma IST, eu já trato essa mulher, né? Aí depois eu faço o quê? Envio o material para a Secretaria de Saúde e agendo o retorno para que ela venha receber o seu exame, tá bom? Que é importante. Muitas mulheres não voltam para pegar o exame, principalmente se a gente já tratar o probleminha que tá cometendo ela, tá? E aqui, gente, eu trouxe só umas figurinhas para que vocês possam ver mais uma vez aqui os cistos de Naboth, né? A gente tem aqui, por exemplo, uma lesão, né? Foi realizada uma cauterização nesse colo. E a gente vê aqui, por exemplo, onde tem essa setazinha aqui, já uma cicatrização dessa cauterização. Isso aqui é pra gente ver como o colo do útero ele é vascularizado, ó. Cheio de vasozinhos, né? Então, é uma região muito vascularizada. Aqui, mais uma vez, são cistos de Naboth. A gente já vê aqui, ó, olha o tamanho aqui, né, dessa abertura. Vou usar esse termo para vocês entenderem como é diferente daquele colozinho lá de trás que eu disse a vocês que não tinha nem tido nenhum parto normal. Aqui a gente já vê que essa mulher aqui, ela já teve partos normais. Por quê? Porque esse útero, embora ele tenha regredido de tamanho, mas o seu colo, ou o seu canal endocervical, ele não regrediu na sua totalidade. Aqui a gente vê um pólipo, né, muito nitidamente, tá? Aqui a gente vê, por exemplo, lesões, né, nesse colo, essas lesões aqui, elas são sugestivas de condiloma, né, que é uma IST. A gente tem aqui um NIC1, então o NIC1 são as graduações das lesões de câncer. Então, tem o NIC1, NIC2 e o NIC3. Aqui é um NIC1, então aqui já é um colo que precisa ser realizada uma cauterização e um acompanhamento. Uma mulher dessa, ela não vai fazer prevenção anualmente, não, né? Ela vai fazer a cauterização. Muitas vezes o médico pede para que ela retorne com uma frequência bem maior, né? Geralmente eles pedem que a cada 6 meses ela fique fazendo esse exame para que tenha um acompanhamento, se essa lesão realmente ela regrediu ou não, tá bom? Aqui a gente também vê uma lesão, né, de NIC1, tá bom? Aqui a gente já vê também outro tipo de lesão, né, de NIC1.
A gente vê, ela é meio esbranquiçada, né? Aqui a gente vê uma lesão de NIC2, então a gente não vê só a mancha, a gente já vê uma erosão, a gente já vê como uma ferida realmente, vamos usar esse termo para que a gente possa entender, né? E aqui a gente já tem o NIC3, então a gente já vê o quê? As manchas e a gente já vê lesões, né? Então aqui é um colo com NIC3. Aqui são lesões, né? Quando eu falei para vocês que a gente usa o iodo e o ácido acético, isso aqui é quando se coloca o iodo, né? Então, tem algumas situações que não coram. O que é não coram? Você bota, você viu que tem coisinhas aqui que ficam, e tem umas cantos que não, isso aqui, né, já são o quê? São lesões que são identificadas, tá bom? Através do uso desses dois insumozinhos, que é o Lugol e o ácido acético. Aqui são manchinhas vermelhas, né, no colo, a gente tá vendo aqui o canalzinho, tá? Então, isso aqui é uma lesão sugestiva de tricomonas, que a gente vai ver amanhã, tá? Aqui também é uma lesão de tricomonas quando se coloca o Lugol, então dá pra gente ver visivelmente, né, a contaminação desse colo pelo tricomonas. E muito obrigada pela atenção e até amanhã. Qualquer dúvida, fiquem à vontade.